O crente, ele, né? Imagina, crente não se vicia em nada. Droga, não. Crente também não bebe Tá bom escondido. lá ou que é mais frio? O quê? O ar. Não, tá ótimo. Crente, ele não bebe. Nunca. Lembra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não faz tatuagem. Foi muito legal a gente falar de tatuagem da outra Você viu vez. os cortes, pegou, hein? Foi muito bom. E aí o pessoal ficava lá comentando: Ué, mas parece que ela tem tatuagem. Parece? Eu tenho muitas, queridos. Eu tenho mais de 60 tatuagens espalhadas pelo corpo. Mas o que eu amei, pastor, que pessoas conhecem a minha história, assistiram o Podercast, conheceram a história em profundidade, e as pessoas falavam: mas, gente, vão assistir o Podercast. Vocês vão entender a história dela. Ela fez as tatuagens antes de conhecer Jesus. Porque somos pecadores o tempo inteiro, mas a gente peca um pouquinho mais antes, né? A gente é muito cego, né? Então as pessoas, elas não bebem, não se drogam, não fazem tatuagem, que mais? Não são viciadas em remédios de os lícitos, né? Que são de médicos, que são até anti-inflamatórios. Eu conheço pessoas que são viciadas em anti-inflamatórios. Como? Como apresentar isso diante de Deus? Um filho drogado. Quando a gente fala de drogas, é uma armadilha que Satanás ele põe como um disfarce de alívio e de prazer na vida da pessoa. E eu tô aqui meio que generalizando essa palavra droga para englobar tudo isso aqui que eu falei. Droga é droga, né? Senão não chamava droga. As pessoas que têm problemas psicológicos, emocionais, ditos, né, na Terra, elas vão se drogar quando não conhecem Cristo. E tem pessoas que chegam dentro das igrejas ainda muito viciadas em drogas. Muito. E é tão triste, porque eu já vi gente chorar. Pastor, eu já vi pessoas que foram, eu tenho um projeto de rua, eu já vi pessoas que foram para a rua comigo dizendo que estava livre do vício e foram orar por outras pessoas, a mão virou um pão desse tamanho. Virou o quê? Um pão, inchada. A pessoa botou a mão no outro, que era viciado em droga, e foi orar, só que ele também tinha o vício. Mas aí enche a mão assim? E, pastor, ficou impressionante. Ficou assim, ó. O dedo ficou assim, ó. A mão inchada. Porque é espiritual isso? Totalmente espiritual. A pessoa tocou na outra drogada, orou pela outra, falou: Eu não sei porque minha mão tá inchando. Eu falei: Peraí, que eu já sei, vem aqui, vamos conversar de canto aqui. Eu falei: Você ainda fuma? Você. Um cigarrinho ou outro, porque eu não aguento. Uhum. Eu vi um testemunho que tem a ver com isso que a missionária está falando. Uma irmã falou, né? Se for verdade, eu fiquei escandalizado. Falei, não é possível. Diz que o filho dela é viciado em droga, eu acho que maconha. E aí a pastora foi lá evangelizar o rapaz. Aí não disse que não fumou junto com o rapaz? Que isso? Não, é para escandalizar mesmo. Eu falei, não, não é possível que isso é verdade. Não, não é possível, não. Jesus. Vou falar assim, misericórdia. Não vou comentar, não. Tá tudo bem. Pode continuar Tá no tudo bem, cativeiro. meu Deus, como que continua? Fumou, meu Deus do céu, pastor. É. Antes o Mas, povo falava o mundo tá perdido, eu vou falar o cristão tá perdido. mas tinha um pastor, eu acho que não vai ser no seu tempo, eu acho que é Sérgio Catalini, era tipo assim, um pastor da Argentina, Deus trouxe um avivamento nele, ele até escreveu um livro chamado Fogo Consumidor, Ah, eu tenho. e Fogo Consumidor, e veio no Brasil muitas vezes, e era interessante que ele vinha
nas igrejas, né, na campanha, não sei nem se esse pastor ainda está vivo, vou até pesquisar dele depois, e começava a pregar contra pecado, isso e aquilo, tá, de avivamento, e ele colocava uma caixa de papelão grande na frente do culto, e era 3 dias a campanha, e falou, ó, tudo que está errado na sua vida, traz e coloca aqui na Incrível. caixa. E aí, isso anos atrás, eu acho que hoje, aí, aí diz que uma caixa ficava cheio de droga, bebida, pornografia, às vezes tinha que pôr outra caixa de papelão, de que ele começava a Não pregar dava contra, conta. não dava conta. Isso há 30 anos atrás. Hoje eu não sei quantas caixas Hoje ia ser precisaria cheias. de um container. Aqueles carros de caçamba. Precisaria, pastor. Precisaria mesmo. Gente, olha, vou falar, viu? Perdi até o rumo depois dessa. Cativeiro das Falei, drogas, pode continuar. Jesus Cristo. É. Então a mão, voltei. A mão dele inchou e aí eu fui, orei com ele. E aí quando eu começo a orar, a mão começa a desinchar imediatamente. Ele ficou assustadíssimo. Continuou na droga? Não. Jesus pegou ele de jeito ali. O que acontece às vezes é como tem dentro da palavra do Senhor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, eu não vou exagerar, mas então eu posso, né? A bebida. Eu era viciada em álcool. Pastor, eu ficava na sarjeta, jogada. Quem olha pra mim hoje fala, ah, não ficava na sarjeta babada, não, jogada, abandonada. Ficava. Eu bebia tanto. E eu tinha um amigo que ele era muito engraçado. Eu bebia, mas ele queria continuar nas festas que a gente ia. Então eu bebia, quando eu caía na sarjeta, que eu começava a babar, ele me pegava, abria o vidro do carro dele e me deixava lá dentro. Ó, se você vomitar, ponho a cabeça para fora e fica aí. E voltava para a festa, eu ficava lá. Horrível, gente. É o posicionamento de uma mulher isso. E há quem diga que é bacana. Há quem diga que é muito legal. O cativeiro do drogado, eu chamo de cativeiro mesmo. O drogado, a pessoa que faz uso, né, de substâncias ou de qualquer outra coisa que te liguem à droga, ela está no cativeiro, sequestrada, sem direito de comer a hora que quer, de tomar um banho de sol. Mas sabe quem fica aprisionado junto? A família. É o cativeiro e a prisão. O cativeiro, é onde eu estou sequestrado, onde o meu sequestrador ele vai negociar com a família quando eu vou poder sair dali. E o aprisionamento, a família que está ali comendo, né? Tem um horário para comer, tem comunhão com alguns amigos, vai tomar um banho de sol, mas também não sai dali, Tá porque preso. sempre está esperando que o outro saia daquele cativeiro. É sério demais. É sério Não, demais. e fora que o sofrimento, né? Ter família lá, eu já preguei muito em casa de recuperação, né? E a própria família às vezes para de acreditar, porque já levou uma vez, levou outra vez, levou. Já tá. Tem aluno lá que já era 9 internação, e aí a família acho que para até de acreditar que vai ser possível ser liberto, né? Sabemos que Deus liberta, né? Mas é uma prisão realmente, até para os familiares, né? Que tem alguém alcoólatra ou drogado. Eu, eu, eu tenho meu esposo. O meu esposo, ele é ex-dependente, né? E é muito lindo o que Deus faz na vida dele. Porque esses dias ele estava na frente do trabalho dele, voltando do almoço, desce um amigo de infância. E esse amigo de infância é totalmente desequilibrado, já tinha virado, já estava em estado de vulnerabilidade na rua, né? E meu marido abraça e acompanha ele no hospital todos os dias e até que ele é internado num hospital, né? Enfim, ele continua internado, esse rapaz, mas o meu esposo acompanha. E aí, finalizando esse rapaz, meu marido conhece um missionário
nas ruas, pedindo ajuda pelo mesmo motivo, né? Então, Missionário, como ele tá fazendo missão na rua não, esse missionário ele estava em estado de vulnerabilidade na rua por causa de por drogas. causa de droga. Ele era missionário e caiu. Caiu. E Talvez tem aí, muitos, né, pastores, missionários. pastor, quando, por conta desse projeto de rua que nós temos, a gente conhece muitas pessoas também, né, nas ruas. E um dia foi palpável a presença de Deus, porque nós levamos o alimento sólido e o pão da vida, né? E eu nunca faço com as pessoas em estado de vulnerabilidade na rua o que muitas igrejas fazem, que elas primeiro vão lá, liberam a palavra, dão o culto, e aí depois vai a comida, né? A maioria já mudou isso. Não, eu dou a comida sólida porque às vezes a pessoa tá ali, já é 9 horas da noite e a pessoa tá ali sem comer o dia todo, né? Então a gente distribui as marmitinhas, eu vou ali conversando com todo mundo, né? O pessoal fica lá, a pastora do cabelo vermelho chegou. Muito bom. Tá menos vermelho agora. Eu deixei mais escuro. Tá dando muito trabalho e os brancos estão vindo, pastor. Tá chegando os brancos. Tá chegando Jesus, amado. Ele falou que é charme. Eu falei, não, não, pode dar uma segurada, pai. E, e aí eu cheguei um dia na rua, 10 horas da noite, tinha uma mãe com uma criança de 10 anos chorando, né? E o pai totalmente desequilibrado ali, sabe? Foi um dia que eu chorei bastante. Depois, na hora a gente não chora, mas depois você. E ali Deus ele veio, porque foi no de repente, assim, eu preciso ir pra rua hoje. E aí fiz lá umas marmitas com macarrão, que a gente vai recebendo alimentos ali, então já fica algumas coisas ali meio que no gatilho para fazer. Eu já tenho umas embalagens descartáveis também. E eu falei, não, vou fazer umas 100 marmitinhas aqui de macarrão com molho rapidinho, vamos embora pra rua. E aquele dia foi incrível. Foi incrível. Mas esse rapaz, ele, ele começou a chorar ali e falou assim: eu não aguento mais. Porque ele fala no meu ouvido todo dia. E aí caiu manifestado já, né? E na rua é complicado, não dá para expulsar demônio na rua. Até pegando esse gancho de expulsar demônio, tem um ministério, não sei se é um ministério ou pessoa, né? Pelo menos eu vejo muito no Instagram, eles vão nesses lugares tipo Cracolândia, onde tem um pessoal assim, e fica expulsando os Eu já demônios, vi. manifestando. E Eu sei alguns qual já. que você tá falando. Eu tô vendo muito isso. O que você acha disso? Pegando o gancho que você caiu manifestado. Pela prática, pastor, e pela palavra do Senhor, quando a gente esvazia a casa, se não tem Espírito Santo, tem demônio vezes 7. É pela prática. Não se expulsa demônio de quem você não conhece a história. Por isso que libertação, pastor, ela é pro crente. Ela não é para aquele que não conhece coisa alguma. Eu não faço libertação de pessoas que não conhecem a Cristo. Porque vai voltar vezes 7. E aí você vai lá e ora de novo, expulsa de novo, vai vezes 7, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Eu falo que a única coisa vezes 7 que a gente tem que fazer é o 70 vezes 7, que é perdão. 70 vezes 7 por dia de perdão. É isso que a gente tem que fazer. É a única coisa que a gente tem que fazer. Agora, a libertação, ela é para o crente. Ela não é para aquele que não conhece coisa alguma. Dentro do nosso ministério, que é um ministério muito respeitado, a gente aprende isso. A gente aprende que a libertação ela é para aquele que o entendimento está aberto para receber aquilo. Como que você vai renunciar a alguma coisa que você não entende? Né? Como que eu vou saber pular de paraquedas se eu nunca pulei de paraquedas? Como que eu vou saber a sensação disso? Eu não quero não, obrigada. Não quero não. Mas a libertação ela é para o crente. Eu não faço mapeamento, eu não faço libertação. Muitas pessoas me chamam.
Eu vou lá e falo, tá bom, ó, tá aqui, tem uma sequência de vídeos, você vai assistir, vai entender, e aí a gente posteriormente conversa. Porque precisa abrir o entendimento, precisa entender de heranças espirituais, precisa entender se praticou aborto ou não, se dentro da família tinha assassino ou não, usurpador de terra ou não, se tinha xamanismo, pagelança na rua ou na geração da família. Precisa entender se tinha idolatria, precisa entender o porquê da falta de paternidade. E isso tudo está imputado dentro da droga. Você pega, pessoas chegam e muito machucadas, mas machucadas assim a um extremo que dói na alma delas. E aí, pastor, não tem como a gente fazer sem a pessoa entender. E eu vou mais profundo ainda, mesmo quando você explica. Tem pessoas que ainda voltam. Então você precisa ter muito discernimento, até para orar com essas pessoas. Eu tenho um amigo que é o que me traz aqui, o Marcos, e eu posso falar da história dele que ele não se importa com isso. Mas o Marcos, ele era um pai de santo. E eu falei para a esposa dele, eu falei, ó, me convida para ir na sua casa que em 2 meses o seu esposo vai estar dentro da igreja, em nome de Jesus, você crê? Ela falou, eu creio. Eu falei, então eu ligo na terra para ser ligado no céu. Cheguei na casa dele. Eu falei, olha, primeiro vem aquela versão, né? A lá, crente, e, né? E de frente a frente com o pai de santo, né? Tem isso, né? E aí ele viu que eu era muito gente boa. Brincadeira, pastor. E aí ele começou a se constranger ali com a nossa conversa. Ele contou tudo da vida dele, assim, tudo que ele podia contar ali naquele momento, ele contou para mim. E eu falei para ele, olha, você não vá pensando que eu vim aqui para você aceitar Jesus hoje. Ele olhou para mim, ele olhou e falou: "Tá maluca, né? Uma crente, o que mais o crente quer é fazer o outro aceitar Jesus, mas vai aceitar Jesus de qualquer jeito?" Preciso preciso entender quem é Jesus, o que Jesus fez na vida do outro, o que fez na minha vida. E aí eu servi de testemunho para ele. Eu falei assim, ele falou: "Não, eu tô pensando mesmo em deixar o terreiro", e falou algumas coisas ali. E aí eu falei, e aí contou, ele contava assim com louvores, sabe, daquilo. Idolatria, né? Dentro do terreiro tem muito. E aí eles falam: "Olha, a gente vai te levar em casa." Eu falei: "Amém." Aceita a carona, né? Amém. E aí a esposa dele foi até o quarto pegar a bolsa e ele ficou na sala, na ponta do sofá. Quando ele fica na ponta do sofá, ele olha para mim, eu tô do outro lado da sala, ele olha para mim e eu falo: "Jesus pegou." Já era. A gente sente a presença de Deus, né? E eu falei: "Jesus pegou." Glória a Deus. Eu só fechei o olho, ele só virou e falou assim: "Cleide." Aí eu falei: "Oi, Marcos." Aí ele falou: "Eu aceito a oração." Sabe qual foi meu posicionamento naquela hora, pastor? Você sabe que eu não vou orar para você aceitar Jesus, né? Aí ele olhou para mim, como se dissesse não. Aí ele, tá bom, eu sei. Eu falei, então, sabe por quê? Porque amanhã você vai pisar no terreiro de novo, não vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, eu não posso negligenciar a sua vida. Você aceitar Jesus hoje e amanhã eu negligenciar a sua vida para você pisar no terreiro e você ser ovacionado, atacado. Que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então eu não posso negligenciar a vida das pessoas que chegam até mim. Eu tenho muito cuidado nisso. E aí ele olhou e ele falou assim, tá certo. E aí eu orei por ele, né, sobre algumas coisas, entreguei algumas coisas para ele ali que tinha naquele momento. A esposa dele sai do quarto e ele fala, você contou minha história para ela? Aí ela fala assim, eu nem falei de você para ela. Eu achei que ela ia ter medo.
Falei, gente, por favor, medo é o contrário da fé, não façam isso, não façam isso. Eu falei, eu não vou, e eu faço isso com essas pessoas. Elas chegam com problemas de drogas, com feridas emocionais, com luto, com seus pecados encravados na pele, mas eu não posso ir lá orar com essas pessoas sem que elas entendam e elas se arrependam genuinamente desse pecado. Genuinamente. Não dá, pastor. Não dá pra gente ficar brincando de. A gente não tá no tempo de ficar brincando de casinha mais. Já é todo mundo adulto. Todo mundo já deveria ser cristão maduro para comer alimento sólido, né? Carne mesmo, gordura. Mas a gente quer ficar na saladinha de alface, que nada agrega pra gente. Não agrega, pastor. Tem que ser carne mesmo. Cara, você falou do luto, cativeiro do luto é possível, a pessoa que perderam, porque eu conheço irmãos que já tem 3 anos, 4 anos que perdeu um filho e até hoje fala que perdeu a graça de viver, não sei o que. Como é o luto? Ele se torna um cativeiro? Se torna um cativeiro. Se torna um cativeiro. Tem uma palavra aqui que está em Isaías 61:3. Aqui diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê óleo de alegria ao invés de pranto. A perda do luto ela é legítima, porque ela é natural, né? E às vezes, pastor, pasme, às vezes a pessoa perde um carro e fica de luto de verdade. Às vezes a pessoa perde a plantinha que estava lá não sei quantos anos no jardim, que era da vovó, fica de luto. E são anos a fio e a pessoa, ela sofre profundamente com aquilo. Ela sofre profundamente com aquilo. A perda do luto, ela é legítima. E Satanás, ele vem para tentar prolongar isso. Para tentar prolongar. Ele vai prolongar todo o Qual, estado de luto da pessoa. qual é o tempo exato? Que é pra falar, é normal esse tempo de luto. Vamos Ó, dizer, a pessoa perdeu um filho, que é uma coisa grave. É, depois de 5 anos, ainda tá vivendo o luto. É normal isso? não Falando, é. você estudou na psicanálise também e na palavra? É, não é normal, pastor. Não é normal. O luto, existem algumas fases do luto, né? Que é a fase da negação. A primeira fase do luto é a fase da negação. É onde a pessoa ela realmente não acredita que o outro foi, né? Que está em viagem, né? Eu nunca contei essa história em lugar nenhum. Mas como a Cleide sempre tem uma historinha, né? Também eu não sou novinha, né, gente? Eu perdi minha mãe muito cedo. Cedo para mim e cedo para ela também. Eu perdi minha mãe tinha 53 anos. Igual. Novíssima. Minha mãe, linda. Pensa numa mulher linda e cheia de Deus e cheia do diabo também. Porque minha mãe ficava nervosa, as entidades pegavam ela dentro de casa, né? Então, eu perco a minha mãe com 53 anos. Minha mãe morre nos meus braços, pastor. Minha mãe, ela passou por muitas lutas na vida, muitas guerras mesmo, né? Eu já contei essa história aqui, então passou por muitos adultérios. E a minha mãe tinha um plano de aposentadoria, né? Com o meu pai. E esse plano de aposentadoria, ele era para ser concluído no dia 21 de dezembro. Mas o meu pai, ele conhece uma outra pessoa, vai embora. De novo, meu pai, ele é maravilhoso. Mas ele conhece, ele vai embora com essa pessoa. Eu creio que ele tenha tido os anseios dele para isso também. A gente nunca vai entender o que se passa efetivamente dentro de um casal, mas
minha mãe passou por muitos adultérios. E dessa vez foi para valer, né? Dessa vez foi para valer e ele marca de ir embora com um plano de aposentadoria com uma outra pessoa no dia 21 de dezembro. No dia 20 de dezembro, a minha mãe morre. Morre. Acabou para mim, porque a minha mãe, eu hoje, graças a Deus, eu sou muito curada com isso, então não se assustem se eu não chorar, gente. Quem é curado é assim, a gente não chora por qualquer coisa, a gente chora aos pés do Senhor. Aí eu choro, que é uma beleza. Pastor, o meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, responsável, sempre foi um exemplo pra gente. Só que, por minha mãe ter passado por tudo isso, minha mãe criou muitas feridas, né? Os aprisionamentos da minha mãe eram feridas emocionais profundas, né? E a minha mãe definhou. Definhou até que no dia 20 de dezembro, às 8 da noite, minha mãe foi declarada morta. Minha mãe teve uma hemorragia que se chama hemorragia alveolar, né? Onde todas as terminações nervosas explodem igual uma bomba nuclear no corpo. Foi isso que ela teve. No atestado de óbito da minha mãe não tem horário. Mas quando a minha mãe falece, eu perco a minha melhor amiga. Minha mãe era minha amiga. Porque ela sofria muitas coisas e eu comecei a levar minha mãe, pastor, terrível. Mas eu levava minha mãe para onde eu ia, aonde eu conhecia. Então, eu tinha shows, minha mãe ia. Então, eu perco ali a minha melhor amiga. E eu entro num luto profundo. A minha casa virou de ponta cabeça. Eu tinha uma amiga que ela ia bater no portão, eu atendia ela da janela, ela falava, vamos sair agora. Eu falava, eu não vou sair. Eu não quero sair. E ela falava, se você não sair, eu vou pular o portão e vou te pegar. E assim eu fazia. Mas eu passei, pastor, pelo menos uns 6 anos de luto. Falava da minha mãe, eu chorava. Falava da minha mãe, eu chorava. Eu passei uns 4 anos, no dia do aniversário da minha mãe, bebendo, até cair na sarjeta. Foi aí que eu me viciei em álcool. Foi profundo o luto que eu passei. Eu só não me droguei porque eu nunca gostei de droga. Não gosto do cheiro, não gosto do que eu lia em relação à sensação da droga. Graças a Deus, Deus me livrou, porque talvez eu não estivesse aqui, né? Porque Satanás, ele usa o drogado para falar mais alto no ouvido dele, né? Satanás, ele usa. Ele usa a pessoa que é dependente química para falar ao ouvido dele bem forte. Você não tem valor, você não presta, né? E isso é morte, né? Quantos suicídios, né? Quantos suicídios? E eu passei por esse luto. Esse luto, ele demorou 6 anos. Eu achava que minha mãe estava viajando. Falava, ela vai voltar a qualquer momento. Ela vai voltar a qualquer momento. E tinham dias de picos de altos e baixos. No dia baixo, eu entendia que ela não ia voltar. E era onde eu sofria terrivelmente com aquilo. E aí começa a fase do entendimento, né? Que é um pico de subida, a negação tá aqui, você começa a subir para poder entender. Para poder entender. Quando você entende que a pessoa morre, que a pessoa já morreu e que ela não vai voltar mais, você começa a ter saudosismo daquilo. E tem que tomar cuidado com a idolatria aí. Porque é um pico de subida. Você vai subindo, né? Ou um pico de descida, né? Acho que descida fica melhor, né, pastor? Né? Então a negação está aqui. Quando você entende, você começa a descer. Desce. A pessoa não vai voltar. E agora? E agora?
Eu fiquei na casa que minha mãe morava. Os demônios, eles sapateavam naquela casa. Sapateavam. Eu, né, como a satanista perfeita, o tamanho dos demônios que tinha lá, tinha dia que eu tinha medo. Tinha dia que eu tinha medo. Você via eles? Via. Até hoje eu vejo, viu? Se eu tô orando por uma pessoa, eu vejo demônio grudado na pessoa. Eu vejo. Eu vejo. Eu falo, olha, espírito disso, espírito daquilo. Idolatria, espírito de escassez, gruda na pessoa. Espírito maltrapilho horrível, feio. Espírito de morte. Geralmente, espírito de morte, as pessoas vão olhar, às vezes pode vir com uma mancha preta, com os olhos bem arregalados. Pode vir numa figura com os olhos verdes, língua amarela. Figura de palhaço, espírito de morte também. Tem gente que tem medo de palhaço porque vê espírito de morte à noite. Então eu comecei a ver essas coisas dentro de casa, né? É muito pesado, né? É muito pesado porque é, isso daí não é unção, né, pastor? É o que você serve nas trevas e para você entender como o diabo ele não é fiel a você. O diabo ele não é fiel. Aí você acha que está fidelizado a alguma coisa, o diabo ele vem para te matar de novo, para te roubar e para destruir. Se ele não te matar, ele vai te roubar. Se ele não te roubar, ele vai te destruir. E é ponto final nisso. Por que destruir? Destruir não vai ficar nem para você nem para ele. Essa é a maior missão do diabo. Ele não precisa ficar com nada que é teu, ele só quer te destruir. E esse pico, pastor, ele começa a descer. Começa a descer e esse luto ele começa a ficar cada vez maior. No sentido mesmo de sentir. Cada vez maior. Esse luto vem. Aí é onde você começa, né? Não como cristão, gente, entendam bem. Uma pessoa que ela caminha no secular, ela vai começar a procurar entidades tão fofinhas no kardecismo para fazer uma cartinha de psicografia para aquela pessoa incorporar na outra, para ficar falando: filha, sou eu estou te cuidando. Demônio, não existe sonho com mortos de parentes seus. Gente, guarda isso, pelo amor de Deus. Você sonhar com um parente morto é demônio. É demônio. É propriedade isso, pastor. Eu falo isso com propriedade. Não existe sonho com parente morto. E o parente, eu estou te cuidando no céu agora porque eu estou no céu. Não, não tá. É demônio. É demônio tentando te manter no luto. Cuidado com esses sonhos de parente que já morreu, porque ele traz isso, ele está puxando a corda para te manter dentro do luto, para você parar de viver a sua vida. É muito sério isso, pastor. E como conseguiu sair? Ai, eu conheci Jesus. O luto acabou só quando conheceu Jesus? Só quando eu conheci Jesus. Eu sofri uns 2 anos ainda dentro da igreja, sem entender, né? Porque é o que eu falo, a gente precisa entender. E esses irmãos que já estão na igreja ainda sofrendo com luto? Por quê? Precisa conhecer Jesus numa profundidade, pastor. A gente precisa entender que o lugar mais alto que a gente pode ter é os pés do Senhor. Esse é o lugar mais alto. Enquanto as pessoas não entenderem isso e achar que o lugar mais alto é o céu, não, não, não. O céu é na eternidade, agora é os pés do Senhor. O céu a gente vai alcançar na eternidade. Enquanto a pessoa está buscando o céu ali, está esquecendo dos pés de Jesus. Está esquecendo dos pés do Senhor. É algo que você falou agora há pouco, que a pessoa precisa saber
na parte dos drogados, investigar, né? Se é idólatra, se fez aborto, se, se fez várias práticas de pecado os antepassados. Então Sim. fala de maldição hereditária. Sim. Eu queria que você explicasse isso, porque existe uma polêmica. Polêmica não, tem alguns que nem acreditam que existe maldição hereditária, né? Tem pastores que não acreditam. Não, não existe esse negócio de maldição hereditária. E se existe, explica aí, existe e como esse mal pode ser quebrado. Esse mal chega, vamos dizer, a família teve assassino, a família teve poceiro, você falou poceiro, né? Posse de terra, Posse de terra é legal. pagelança, xamanismo. Então, explica isso, como se existe a maldição e pode chegar na pessoa e como quebrar isso. Como quebrar é sempre com entendimento, tá? Sempre a gente precisa entender. Como que a maldição chega? Gerações, né? Eu sempre falo assim, que Deuteronômio 23 vai dizer que o bastardo ele não entra na Assembleia do Senhor nem a sua 10ª geração. É muito sério isso. E aí você nota os estágios de repetição dentro das famílias, né? Há uma repetição de pessoas que são geradas fora da aliança do casamento. Vamos pegar de 4 gerações, ou de 5. A tataravó que gerou a bisavó, a trisavó, né? Acho que chama isso, não sei. Também na bastardia, foi mãe solteira. E aí a bisavó foi mãe solteira, e a avó foi mãe solteira, a mãe foi mãe solteira, a filha foi mãe solteira, a neta foi mãe solteira, e a bisneta, e assim vai indo. E aí é um círculo, é um ciclo que não acaba. É um looping, na verdade. É uma história de repetição que vai se repetindo. E aí a gente pode chegar até 10 gerações assim. De lembrar, a gente vai conseguir lembrar de no máximo 5 gerações. Só que a palavra do Senhor está dizendo 10 aí. E por que eu vou duvidar da palavra do Senhor? Por que eu não vou